Olá, no Desinformando desta semana vamos falar de uma fazenda chinesa na Bahia, será? E olha, Desarmar a Inteligência Artificial é a primeira encíclica papal, vai abordar os desafios da inteligência artificial na humanidade. E olha, você sabia que a América começou com um grande fake news? Não perca o rumo. Desinformando 122 já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, sempre muito bem informado, pesquisador sobre a desinformação, grande educador, doutorando, olha, sabe tudo sobre desinformação para que a gente possa estar bem informado. Aproveita que você está aí, dá aquele like, vai lá, né? Quer dizer, mantenha aqui na nossa página da Democracia da Desinformação no YouTube, indique todos os nossos episódios anteriores estão aí, dá para fazer uma maratonada muito legal, todas as coisas que a gente está falando aqui, principalmente as coisas que são atemporais, dá para a gente fazer uma grande maratonada e se divertir, tá ok? Aproveita e faz isso aí também. Vamos perder tempo, vamos para o nosso próximo quadro, A Ruim da Semana. Então, pessoal, está tendo uma grande comoção na Bahia, e isso tem gerado uma série de desinformação. A mais recente é que existe uma fazenda chinesa de peixes. Como é que é isso, Diego? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Mais uma desinformação entre tantas que a gente tem visto aí nas últimas semanas, envolvendo essa relação entre China e o Estado baiano aqui no Brasil. Tem um contexto, evidentemente, tem a ver com a série de investimentos, né, que a indústria chinesa tem feito na Bahia, principalmente com a instalação da fábrica da BYD, né, aquela grande marca de carros elétricos, talvez uma das principais que nós temos no mundo, mas sem sombra de dúvidas, a principal que nós temos aqui no Brasil, porque nós vemos aí vários automóveis, né, dessa marca aqui no nosso país. E aí essa chegada, tanto do investimento chinês quanto da instalação da fábrica e também da vinda de vários chineses para trabalhar nessa fábrica aqui no Brasil, tem gerado uma série de desinformações, principalmente alegando estar havendo uma espécie de invasão chinesa aqui no Brasil, especificamente na Bahia. Então, o que eu selecionei para a gente analisar aqui no Desinformando dessa semana foi essa, que foi uma peça desinformativa que foi amplamente compartilhada aí, principalmente no Facebook e também no Instagram, que foi verificada pela agência Aos Fatos, que mostra uma suposta fazenda de peixes que teria sido instalada também no estado baiano. Aqui embaixo a gente tem até a suposta imagem, ó, como essa aqui que a gente está vendo, com essa legenda, né? Na minha opinião, isso daqui já é uma invasão chinesa. E o que está por trás dessa foto? É uma foto real, de fato, de uma fazenda de peixes, mas na China. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver essa foto com o estado baiano, por exemplo, né? Mas é um tipo de desinformação das mais simples que a gente tem, porque basta pegar uma foto real e dar a ela um outro significado, aquela história que a gente já trouxe aqui de pegar uma informação e retirá-la de contexto, nesse caso, a informação real é a foto, mas que foi inserida num contexto falso, que seria, né, a instalação dessa fazenda na Bahia. Aqui na verificação tem até a imagem real, né, aqui da fazenda chinesa. Essas duas foram as imagens que foram compartilhadas e que as pessoas acreditaram aqui no Brasil, e essa daqui é a imagem original que a agência Aos Fatos conseguiu pegar, e a gente nota que é exatamente o mesmo lugar, né? Essa ilha mais ao fundo, a disposição também das ilhas, das fazendas, né, de peixes aqui nessa parte da água. Então, mais uma informação falsa das mais simples, retirando uma informação real de contexto e, enfim, dando um outro significado muito diferente daquele que é de fato real. Eu achei até que ficou faltando, talvez, uma informação dentro dessa desinformação, que era uma fábrica, uma fazenda de peixes, mais dedicadas às enguias elétricas, porque aí justificaria, né, criá-las para poder abastecer os carros elétricos, né? Talvez seja essa informação que as pessoas ainda esqueceram de colocar para dar mais credibilidade nessa grande desinformação.
Isso é uma loucura. E, Diego, uma coisa que é importante a gente tentar entender, eu queria a sua dica, é de que, na realidade, existe realmente um grande volume de imigrantes, de trabalhadores chineses que estão vindo para a Bahia. Isso é um fato. E aí, por conta desse fato, você acontece tendo um monte de outras desinformações. Como é que será que a gente faz a distinção entre o que é verdadeiro, né, e o que é falso? Mas isso eu quero saber de você no nosso último quadro, no Pré-Verdades, porque agora nós vamos para o S Informa. Pois é, pessoal, esse quadro, S Informa, ele traz a ciência para nos ajudar a explicar a desinformação. Hoje nós vamos abrir um pouco essa exceção, né? Essa semana, o Papa fez a sua primeira encíclica. E ela não foi uma encíclica qualquer, né? Ele poderia ter falado de um monte de coisas, né? Assim, mais, né, que são tradicionais à igreja, mas não, uma parte importante dessa encíclica ele se dedicou à inteligência artificial. Então, mesmo não sendo um documento científico, pela importância do Papa enquanto líder espiritual, líder como um líder de Estado mesmo, a gente trouxe essa conversa para cá. Porque, primeiro, que é surpreendente positivamente, né, que o mundo espiritual, o mundo metafísico, esteja preocupado com essa questão, que é uma questão científica, que é a questão de como que a inteligência artificial ela está influenciando e pode influenciar as questões humanas. Como é que foi isso, Diego? Conta para nós, a gente vai abrir um pouco essa sessão, mas acho que a gente concordou que seria fundamental a gente trazer esse documento, mesmo que seja metafísico, vindo de um líder metafísico, para essa nossa conversa. Até porque foi algo extremamente simbólico, professor. Primeiro porque, vamos contextualizar o que é uma encíclica papal, né? Uma espécie de carta que o Papa faz, que é direcionada aos cardeais, aos fiéis e toda a população de maneira geral, e geralmente uma encíclica papal aborda temas que são emergentes, temas que são importantes para a sociedade atual na qual aquela encíclica é colocada. O outro Papa Leão, por exemplo, né, o que tinha o mesmo nome do Papa Leão XIV, né, escolheu o mesmo nome que o Papa Leão XIV, por exemplo, inserido lá no contexto da Revolução Industrial, teve uma encíclica papal que falava a respeito justamente dos desafios que a Revolução Industrial colocava para as pessoas que moravam no campo, né, como que isso também aumentava ali as desigualdades sociais e assim por diante. Então, nesse caso, o Papa Leão XIV, ele trata exatamente da inteligência artificial. O que chama mais a atenção dentro das palavras do Papa Leão é que ele está chamando de inteligência artificial o que de fato é inteligência artificial, porque existe uma certa confusão nos dias atuais que inteligência artificial é o ChatGPT, ou são as ferramentas de inteligência artificial generativa, que geram conteúdo, que geram texto, imagem, áudio, a partir de um comando, a partir de um prompt, né? Mas não, inteligência artificial já é algo que existe já pelo menos a metade do século passado até hoje, que de 2023 para cá ganhou um novo boom com essa história da inteligência artificial generativa. Então, o que o Papa está falando aqui considera os riscos que a inteligência artificial generativa impõe para a humanidade hoje em dia, mas também pensando a inteligência artificial no seu aspecto mais amplo. Por exemplo, ele compara, dentro das palavras dele, com a energia nuclear, né? A igreja, ao longo dos anos, sempre teve uma preocupação também sobre o desarmamento nuclear, e aí ele faz essa analogia, as palavras dele são todas cheias também de analogias, quando ele vai, por exemplo, vai justamente falar, né, que nós precisamos desarmar a inteligência artificial, justamente fazendo esse contraponto com a energia nuclear. Ele diz, a energia nuclear ela pode ser utilizada para o bem comum, né, para a prosperidade da humanidade, assim como também a inteligência artificial. O problema é quando a energia nuclear passa a ser utilizada como um tesouro para o enriquecimento de energia nuclear para a fabricação de bombas, de ogivas nucleares, promovendo guerras, e do outro lado você tem a inteligência artificial, que também tem sido utilizado amplamente do ponto de vista militar, mas também quando a gente está falando, por exemplo, do negligenciamento, por exemplo, que determinados algoritmos fazem pela raça da pessoa, né, pela religião da pessoa, enfim, diversos tipos de discriminações que a gente está chamando de racismo algoritmo, por exemplo,
hoje em dia, né? Então, ele faz justamente esse contraponto entre aquilo que pode ser usado em benefício da humanidade e aquilo que pode ser usado para o malefício. E a inteligência artificial, na visão do Papa, ocupa um lugar, digamos, prioritário nessa lógica que nós temos presenciado atualmente. E ele vai, inclusive, pegar muito pesado e com razão sobre como tudo isso gera desinformação, né? E essa grande desinformação é que também causa mais desigualdades, um ciclo vicioso que ele alerta para que todos nós tenhamos preocupação no desenvolvimento dessas ferramentas, não é isso? E olha, lembrar o seguinte, desinformação e nada como falar sobre o Papa aqui, né, que dirige essa entidade milenar, de mostrar que, afinal de contas, a desinformação não é de hoje. Você sabia que a América é baseada numa fake news? Roda aí. Pois é, Diego, hoje é comigo, hein? Hoje é que eu vou trazer o fake old, né? Lembrando, gente, que a América, esse nome da América, ela é criada, sabe, assim, em cima de algumas características muito importantes, né? Uma de um sujeito temoso, que não gostava muito de escrever, e um outro sujeito que era muito legal, conversava com as pessoas, escrevia muito bem. E isso baseado em cima de uma grande fake news. Como é que foi essa história? A gente sabe que Cristóvão Colombo chegou aqui, mas ele morreu dizendo que ele descobriu um caminho para as Índias. Morreu falando isso o tempo todo. Já o Américo Vespúcio, né, que era um cara muito escolado, ele amigo dos banqueiros, inclusive ele ajudou a financiar a segunda expedição do Colombo para cá também. Um dia lá, depois de ter umas tretas lá no continente, resolveu viajar também, não ser só um financiador. E ele fez 3 viagens para a América. Ou então, por esse novo mundo, como ele vai denominar, como novo mundo, né? E que vai pegar entre as pessoas. Ele faz essas 3 viagens depois do Colombo, só que ele tinha que mandar, como todas, a gente lembra lá das grandes navegações, esses navegadores tinham que escrever cartas para os reis, exclusivamente para os reis. O Américo Vespúcio chamou essa responsabilidade para ele, fez essas 3 cartas e mandou para os reis. Só que, olha que coisa interessante, Diego, como não é parecido com a contemporaneidade, essas cartas vazaram, né? E aí fizeram um caderninho dessas cartas que deveriam ser só dos reis e circulou pela Europa inteira e virou um best-seller, todo mundo começou a ler, virou muito popular isso, o Américo Vespúcio ficou muito famoso por essas cartas. Só que não foram só essas 3 cartas. Acontece que o Américo Vespúcio, já que ele olhou lá para o Cristóvão Colombo, que falava que tinha descoberto um caminho para as Índias, e o Américo Vespúcio sabia que não era as Índias, que era um novo continente, inclusive onde o Cristóvão Colombo tinha chegado, ele escreveu uma carta anterior à viagem do Cristóvão Colombo para que pudesse ser ele um dos sujeitos que tivesse descoberto esse novo mundo. Então, essa carta de uma viagem que não aconteceu, ele fez 3, essa 4 não aconteceu, também fez parte dessa publicação, né? Só que, lembra, né? Ele não podia ter feito cartas e não ter levado para os reis. Então, quando falavam com ele assim, poxa, Américo, você sabe que o Cristóvão Colombo é meio turrão, meio teimoso, mas ele, afinal de contas, ele chegou mesmo lá no novo continente. Você acha que você está roubando um pouco aí o protagonismo? Ele fala, não, mas não fui eu que escrevi, porque eu não posso escrever isso, porque, afinal de contas, todas as cartas que eu escrevi foram só para os reis. Só que os historiadores hoje já têm, né, uma certa unanimidade de que sim, foi ele que escreveu mesmo, ele que juntou na cartinha, no livrinho, que virou super popular. Se a gente acha até na internet, vende a edição, né, em português de cartas do Novo Mundo, dessa suposta viagem, suposta não, dessa falsa viagem que ele fez. Mas vamos ser justos, não foi ele que deu nome à América, ele chamou de Novo Mundo, tanto que a publicação do livrinho dele chama Cartas do Novo Mundo. Acontece que em 1506, os nobres e os doutos, as pessoas que faziam mapas, falaram, olha, agora tem um novo mundo, nossos mapas estão todos velhos, né? A gente precisa fazer novos mapas. E aí eles se juntaram e fizeram lá um congresso para poder fazer novos mapas, até que um momento alguém falou assim, olha, a gente precisa botar um nome nesse continente, né? Será que vai ser Novo Mundo? Não. E aí teve um dos nobres que gostava muito do Américo Vespúcio, falou assim, gente, então,
já que foi ele que descobriu, né? Baseado nessa carta falsa de viagem, né? E ele que divulgou esse novo mundo por essa obra, vamos colocar o nome de América. Então, veja só como são as coisas, né? Por causa de uma fake news, hoje todos nós somos americanos. Bom, rapidinho, vamos para o próximo quadro. Então, Diego, vamos lá, rapidamente. Como é que a gente faz para distinguir desse fato novo, que realmente é importante até que a gente tenha esse conhecimento, que acompanhe essas notícias da chegada dos trabalhadores chineses? É uma questão importante no Brasil, ainda mais no mundo, que se fala muito sobre imigração, a gente entender o que está acontecendo no Brasil. Mas como é que a gente separa das fake news sobre essa mesma temática? E é muito curioso porque, por exemplo, além dessa que a gente trouxe aqui, existem várias outras peças desinformativas. Uma também que teve muita repercussão foi do suposto exército chinês defendendo as terras que o Estado teria comprado. E, na verdade, era um vídeo do exército baiano mesmo, sabe? Então, assim, coisas absurdas, mas que as pessoas tendem a acreditar. A gente sempre precisa ter em mente que a desinformação ela sempre vai partir de um ponto real. Aquilo que nós já falamos aqui em alguma medida, de que se algo está acontecendo, a chance de ter uma desinformação a partir desse fato é muito grande. Então, o ecossistema midiático e informacional geralmente se direciona para esses assuntos, para esses tópicos, né? E nesse caso específico, o que vale a gente sempre ter muito em mente é buscar essas informações em locais que são seguros, né? Então, assim, se você recebeu isso no WhatsApp, mas não viu num portal de notícia que você mesmo tem o costume de acompanhar, não compartilhe. Essas peças desinformativas que nós tivemos aqui tiveram milhares de compartilhamentos, de curtidas, de visualizações, né? E o pior de tudo é, não compartilhe nem no digital, mas também não compartilhe no analógico, né? Não converse. Na mesa de boteco, né? Não faça isso. Exatamente, porque tem o mesmo efeito, claro, num alcance social menor se você faz isso no ambiente offline, mas ainda assim você está colaborando para que uma informação imprecisa ou para que uma desinformação fique cada vez mais forte, se atenue cada vez mais à medida que mais pessoas passam a acreditar numa mesma mentira, né? E aprenda todos esses macetes aqui no Desinformando. A gente tá semana que vem aqui. Um abraço, pessoal! Pessoal, até a próxima.